Nós estamos vivendo hoje um contexto, né, Pastor Nilson? Eu separei até um dado aqui para a gente começar aquecendo nessa conversa, que hoje no Brasil, os evangélicos é uma multidão, né? O que temos de evangélico no Brasil, às vezes não tem de população em muitos países aí ao redor do globo, não é verdade? Verdade. Então eu estava olhando que em 2010 o censo apontou 42 milhões de evangélicos, ou seja, 22% da população. O ano passado, o Datafolha, ele já apontou, ou seja, 10 anos, né? O censo ele mede a cada 10 anos aí esses índices. E o ano passado, o Datafolha apontou 65 milhões, uma vez que nós não tivemos os dados do censo, né? Que foi aí cancelado, né, pelo governo. Então o Datafolha fez esse levantamento, 65 milhões de evangélicos, ou seja, subiu aí 9% de 2010 para cá, de 22 pulou para 31%, é muita gente, né, pastor? Muita gente. Mas na prática, isso quer dizer alguma coisa? Qual a sua avaliação sobre essa multidão de evangélicos que temos no Brasil? Deixa eu aproveitar aqui, antes de começar, e cumprimentar também o Geisel de Paula. Deus abençoe, meu irmão. Eu cumprimentei o pastor Antônio aqui, o Dário, e não falei a seu respeito, que também está aqui com a gente, participando. Sim. E tem apoiado, né, os debates e o programa. Dário, é o seguinte, em muitas pregações minhas, eu tenho feito um apontamento crítico do ponto de vista do crescimento numérico dos evangélicos no Brasil. Eu acho que foi em 2010, né, que nós tivemos aí uma consideração do IBGE apontando esse crescimento numérico dos evangélicos. E tem até uma frase que às vezes eu costumo usar, não sei a autoria da frase, mas eu acho interessante, que diz: o movimento evangélico brasileiro cresceu do tamanho de um oceano, mas na profundidade de uma piscina. Então, assim, existe muita coisa para a gente pontuar aí. Em relação à reforma, porque a gente está trabalhando aqui essa questão da reforma, eu penso que a igreja evangélica, especialmente no contexto brasileiro, ela tem muito repetido, para não dizer que não só repetido, mas ela tem até ultrapassado o que foi a igreja estatal na Idade Média. Uma igreja afastada do Evangelho, divorciada dos valores do Evangelho de Cristo, divorciada do fundamento da doutrina dos apóstolos, se tornou uma igreja pagã, uma igreja estatal, uma igreja colonialista, antissemitista e colonialista, e portanto uma igreja que fez essa aliança com o Império. Que a igreja evangélica brasileira, eu falo a igreja no seu contexto geral, a igreja evangélica brasileira tem repetido muito isso. Então esse crescimento numérico não significa muita coisa no ponto de vista do avivamento, dessa renovação que a gente tanto prega a partir das escrituras, de uma igreja centrada nas escrituras. Porque o que é o movimento evangélico brasileiro hoje? Quais são as suas características? Como esse movimento evangélico é identificado na sociedade pós-moderna, no contexto Brasil? Eu penso que são essas perguntas que a gente tem que fazer, e a partir daí estabelecer alguns diálogos, algumas discussões, para saber até que ponto vai e que significa esse crescimento numérico, ou que representa esse crescimento numérico. É interessante.